Olá, galera do segundo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa semana 5 do nosso volume 3 do Plano de Estudo Tutorado, material oferecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vamos abordar aí fases de agregação e estado físico da matéria. Mas antes que possamos ir para as atividades, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative a notificação para que possam ficar por dentro do material que tem sido postado cotidianamente, diariamente para vocês. Galera, vocês estão por dentro do nosso projeto Eu Não Erro Mais, certo? Projeto Enem com Escola Online, abordando aí os principais tópicos cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Todos os dias, galera, aulas gratuitas para vocês e visite a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br, pois lá vocês encontram o material didático utilizado nas aulas cotidianas. Certo, galera? Do mais, espero vocês após a vinheta para irmos para as atividades e para o contexto teórico. Vem comigo! Gente, fase de agregação. A fase de agregação da matéria são 3: sólido, líquido ou gasoso. Vamos lá. Na fase sólida, galera, a matéria vai apresentar tanto forma como volume constante. Existe uma forte interação entre as moléculas, os átomos constituintes aí. Aqui você tem um movimento de vibração dessas partículas, mas não há movimento de translação. Então, nesse caso, devido a essa forte coesão aí, essa força elétrica que une os corpos, você tem uma forma e volumes bem definidos. Já na fase líquida, há um afastamento aí, das partículas, das moléculas. Por quê? Existe quebra de algumas ligações e afrouxamento de outras. Nesse caso, o volume ainda é definido, mas como, além do movimento de vibração, tem-se um movimento aí de translação de uma molécula sobre a outra, a forma é variável, certo, galera? Então, se você pegar essa quantidade de água aí e colocar em recipientes diferentes, essa quantidade de água ela tomará a forma de parte do recipiente, mas o volume continua definido. Já na fase gasosa, nós temos o rompimento quase que total. Se eu considerar um gás ideal, eu vou falar que tem quebra de todas as interações, as ligações aí entre as partículas. Assim sendo, tanto a forma quanto o volume serão variáveis. A forma e o volume é o próprio do recipiente. Um gás aí ele tende a ocupar, todo o volume do recipiente. Então, falando em fase de agregação é simples. Ou o material está na fase sólida, ou líquida, ou gasosa. Pronto. Agora, o estado físico. O estado físico, gente, depende de 3 variáveis: pressão, temperatura e volume. Logo, eu tenho aqui uma mudança de fase aqui, Se eu tiver um corpo no estado sólido e ele passar para o estado líquido, a temperatura constante, considerando uma substância pura, eu vou chamar isso de fusão, passagem da fase sólida para a fase líquida. Nesse caso, gente, prestem atenção, a temperatura, olha esse patamar de fusão. O corpo está na fase sólida, ele vem aqui aquecendo, Aquecendo de menos 20 para 0. Quando chega a 0 graus, a temperatura constante, ele continua recebendo energia, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Beleza, depois, chegando ao final aqui, ele se converte todo em líquido. Ele começa a absorver energia e essa energia faz variar a sua temperatura. Nesse caso, quando ele chega na nova temperatura aqui, que é a temperatura de ebulição, novamente vai mudar a fase. Ele vai passar da fase líquida para a fase gasosa. Então aqui eu tenho um patamar de vaporização. Isso aqui seria a representação de uma substância pura. Então reparem que essa mudança de fase da vaporização aqui, do estado líquido para o gasoso, se dá a temperatura constante. Mas eu posso ter também, gente, a mudança da fase gasosa para líquida. É chamada de liquefação ou condensação. Ao invés de absorver energia, ele está liberando energia aqui. E também, uma substância ela pode passar da fase líquida para a fase sólida. É chamado de solidificação.
Também há a possibilidade de passar direto da fase sólida para a fase gasosa. A gente chama isso de sublimação, certo? Nós temos aí a vaporização, que é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Temos aí a condensação, que é a passagem da fase gasosa para a líquida, como eu falei, libera energia. E agora, a solidificação é a passagem da fase líquida para a sólida, certo? A sublimação é a passagem que se dá diretamente ou da fase sólida para a fase gasosa ou da gasosa para a sólida. Em geral, eles chamam dessa passagem de fase gasosa para sólida especificamente de ressublimação, alguns aí de cristalização, certo? Mas vejam que eu estou mudando aqui, ó, o material, a matéria está mudando de fase nessas passagens aí. Só que esse estado físico depende da pressão, da temperatura e do volume. Certo, galera? Vamos para a nossa primeira atividade. Observe os seguintes fatos. Uma pedra de naftalina deixada no armário. Vocês percebem que aquela pedra ela vai passar diretamente da fase sólida para a fase gasosa, de vapor. Então aí vai ser uma sublimação. Ela não passa pela fase líquida para depois ir para a fase gasosa. Então aqui a naftalina sofre uma sublimação. Uma vasilha com água deixada no freezer. Água líquida, né, se transforma em sólida. Então tem uma solidificação, passagem do líquido para o sólido. Uma vasilha de água deixada no fogo. E aí, galera? Essa água líquida, ela absorve essa energia e acontece a evaporação, certo? Nesse caso seria a evaporação. Isso mesmo. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. O chumbo está na fase sólida e vai para a fase líquida. Aí teria a fusão. Então a sequência correta seria sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Resposta, letra A. Vamos para a atividade 2. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição. O que é isso, gente? Passagem da fase líquida para fase gasosa e de fusão, passagem da fase sólida para a líquida, de algumas substâncias. Identifique quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido em temperatura ambiente. 25 graus Celsius. Galera, o metano a menos 183 graus Celsius, ele está passando da fase sólida para a líquida. E a menos 162 graus Celsius, ele está passando da fase líquida para a fase gasosa. Então, reparem você que 25 graus Celsius estaria desse lado, ó. A 25 graus Celsius, nesse caso, você está acima do ponto de ebulição. Então, nesse caso, o metano estaria na fase gasosa, não estando na fase líquida, como que é a atividade. O chumbo aí, menos 38 graus Celsius é o ponto de fusão, ponto de passagem da fase sólida para a líquida. E 356,6 graus Celsius é o ponto de passagem da fase líquida para a gasosa. Só que a 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, no meio aqui, eu teria a fase líquida. Então, a 25 graus Celsius, o mercúrio se apresenta na fase líquida. O álcool, qual é o ponto de fusão do álcool? Menos 114 graus Celsius. Ele está passando da fase sólida para a líquida. E a 78 graus Celsius, quando ele atinge essa temperatura, ele estará passando da fase líquida para a gasosa. Repara que 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e a temperatura de ebulição. Nesse caso, também, ele estaria na fase líquida, certo? A água, a 0 graus Celsius, é o ponto fundente. Ela passa da fase sólida para a fase líquida. E a 100 graus Celsius, a água estaria ebulindo. Logo, passando da fase líquida para a fase gasosa. A 25 graus Celsius, eu estou entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Entre a fusão e a ebulição, nós teríamos aí a água na fase líquida, como também pede o exercício. Até agora, mercúrio, água e álcool estão na fase líquida. Vamos para o próximo, chumbo. 327 graus Celsius, o chumbo está fundindo, ou seja, passando do sólido para a fase líquida. E a 1749 graus Celsius, ele passaria da fase líquida para a fase de vapor, gasosa. Então, a 25 graus Celsius, gente, está antes do ponto de fusão. Se está antes do ponto de fusão, ele ainda não passou da fase líquida
da fase sólida para líquida. Então agora o chumbo se encontra na fase sólida a temperatura de 25 graus Celsius. Ácido acético, ele está no estado fundente a 16,6 graus Celsius. E a 118 graus Celsius ele está passando da fase líquida para a fase de gasosa, né? Então 25 graus Celsius vai estar no ponto intermediário entre 16,6, ponto de fusão, e temperatura de ebulição 118. Logo, nesse caso, o ácido acético também se encontrará na fase líquida. Então, ácido acético, água, álcool e mercúrio estão a 25 graus Celsius na fase líquida. Resposta aí, letra B, de bola. E vamos para a atividade número 3, galera. O ponto de fusão do bromo é menos 7,2 graus Celsius. Já seu ponto de ebulição, 58,8 graus Celsius. Identifique o estado físico dessa substância nas seguintes temperaturas. Vamos lá. Primeiro, tenho aqui uma referência. A menos 7,2 graus Celsius, o bromo estará sofrendo fusão, passando da fase sólida para a líquida. A 58,8 graus Celsius, o bromo sofrerá ebulição, ou seja, líquida para a fase gasosa. Então, abaixo de menos 7,2 está no estado sólido. Entre menos 7,2 graus Celsius e 58,8 graus Celsius, fase líquida. E o estado gasoso se dá após 58,8 graus Celsius. Então, letra A menos 30 graus Celsius é uma temperatura mais baixa do que menos 7,2. Nesse caso, o bromo se encontra no estado sólido. 0 graus Celsius. Está vendo que 0 graus Celsius é uma temperatura maior que menos 7,2 graus Celsius? E a menos 7,2 passa-se da fase sólida para a líquida. Logo, a 0 graus Celsius, o bromo se encontra no estado líquido. Já a 35 graus Celsius está abaixo de 58,8 graus Celsius, mas acima de menos 7,2 graus Celsius. Logo, está aqui na fase líquida o bromo. 80 graus Celsius é uma temperatura acima da temperatura de ebulição. Logo, 80 graus Celsius, o bromo se encontraria na fase gasosa. E a 110 graus Celsius também se encontra acima de 58,8. O bromo aí já passou pela ebulição e essa temperatura está na fase gasosa. Beleza, galera? Eu não erro mais. Escola Online em vocês é sinônimo de sucesso. Galera, vem com a gente. Aulas aí com professores experientes abordando os principais tópicos cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio. Sucesso, galera! Rumo à sua aprovação. É só você acreditar e confiar. Vem com a gente. Galera, até mais. Espero vocês na próxima semana. Bye, bye.